Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e quero recordar que este programa, para além de diário também, em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Muito obrigado por estar aqui na nossa presença. Se viu o programa de ontem, eu disse que durante as próximas semanas íamos estar a receber os partidos com assento parlamentar, tentar fazer uma análise de 2022 e também prever quais são as grandes decisões para este ano que agora começa. E, como é óbvio, também com o preenchimento da agenda desses partidos, por vezes temos que fazer alguns ajustamentos de calendário. E tivemos que escalar à última da hora um as para conversar connosco de determinados acontecimentos realmente recentes, mas que não é de um partido. Portanto, o meu convidado de hoje é uma cara que já vai sendo conhecida por todos nós, Abel Matos Santos. Olá, boa noite, Abel. Boa noite, João. É um gosto. Num espaço de tempo tão curto, aceitar estar aqui connosco. De facto, felizmente ou infelizmente, não nos faltam temas. E o primeiro tema que eu gostava de abordar, eu queria fazê-lo porque pode eventualmente ser um reflexo do cansaço de cidadãos relativamente a alguma, não quero chamar de impunidade, mas relativamente a alguma classe política que se vai quase perpetuando no poder, e eu estou a falar dos acontecimentos no Brasil com a invasão do Planalto. Não sei qual é a leitura que tu fazes, e a minha primeira questão é se de facto isto não é uma demonstração de que o processo democrático começa a estar quase erudido. Bem, antes de mais, boa noite, João Nuno Pinto, boa noite a todos os que nos escutam e veem através da Curiacos TV. De facto, a situação no Brasil é uma situação muito complexa. Não é? É um país muito grande, é um país que está dividido ao meio, que está absolutamente clivado. Tiveram umas eleições onde foi metade-metade. E, portanto, penso que deveria haver, por parte do Presidente Lula, uma atitude diferente da que tem tido. Não é? O Presidente Lula parece que continua em campanha eleitoral e, portanto, continua a fazer uma clivagem muito marcada entre aqueles que são apoiantes dele e aqueles que são contra ele. E isso numa fase onde ele já foi eleito, onde já tomou posse, onde é o Presidente democraticamente eleito, isso é ter essa postura e essa atitude é regar o fogo com gasolina. E, portanto, penso que aqui o que deveria, mais do que imputar culpas a Bolsonaro, enfim, que nem sequer está no Brasil e que já veio condenar este tipo de comportamentos, é preciso perceber que o povo está dividido, não é? E que há ali muitos milhões de brasileiros que votaram Bolsonaro e que se sentem ofendidos com a atitude que Lula tem de clivar e de excluir, dizendo que eles são criminosos e que são terroristas e que são pessoas que têm comportamentos que são desadequados. Quem cometeu aqueles comportamentos cometeu-os, em primeiro lugar, porque lhes foi permitido. Quer dizer, são pessoas que, pela comunicação social, que os serviços de segurança sabiam que aquilo ia ocorrer várias horas antes e que comunicaram isso às autoridades e às chefias e que nada foi feito para impedir que aquilo acontecesse. E, portanto, sabemos que no meio da multidão há sempre vândalos, há sempre pessoas que têm comportamentos desadequados e que é muito fácil, na multidão, não é? Nas massas, incendiar as massas. E, portanto, não sei até que ponto aquilo que aconteceu não teria até ali um cunho de algum laxismo das autoridades e do próprio poder político, que é de Lula, para permitir que aquilo acontecesse. Independentemente disso, de facto, são comportamentos que são censuráveis, aquilo não é aceitável, não é admissível, não é assim que as coisas se solucionam, mas penso que é fundamental ter esta noção de que o Brasil hoje é um país absolutamente dividido e que é preciso que, na minha perspectiva, Lula e Bolsonaro se entendam sobre o futuro daquilo
que é a vida daqueles milhões de brasileiros para que não descampe para um conflito social, cívico grave. Deixa-me fazer-te um paralelo e utilizar um ditado que é utilizado algumas vezes. Eu não acredito em bruxas, mas que as há. A questão é que, se nós fizermos o paralelo, inclusive até com a data dos acontecimentos, aquilo que foi feito, ou aquilo que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos a 6 de janeiro, após eleições também disputadas, que também houve questionado se alguns dos estados aquelas eleições tinham sido de facto tinham sido legítimas, e depois há o colar do acontecimento ao presidente cessante, sendo que hoje podemos dizer que anteontem, creio eu, a Comissão do Senado que estudava a intervenção ou que analisava a intervenção de Trump nos acontecimentos de 6 de janeiro fechou sem encontrar qualquer tipo de culpa ao antigo presidente. Pois, há aqui uma analogia clara, não é? É parecido, aquilo que ocorreu é parecido, e a tentativa, na minha perspectiva, é óbvia e clara de tentar descredibilizar Bolsonaro e pô-lo fora da eventualidade de uma próxima recandidatura. E eu penso que isso é mau, isso é passar um atestado de minoridade ao povo, como se o povo não soubesse escolher de forma democrático e livre quem quer para governar. Escolheu Bolsonaro, agora escolheu Lula, já tinha escolhido Lula antes, e pode voltar a escolher Bolsonaro ou outro no futuro. Mas esta forma de condicionar, através dos mídias, através de uma certa demonização do outro, de condicionar a atividade política dos players, não é? dos agentes políticos, é isso que mata a democracia. Portanto, eu penso que aqui no Brasil o que teria que acontecer era Lula deveria ter um discurso conciliador e deveria dar a mão a Bolsonaro para que pudesse governar, fazer o seu mandato da forma que entendesse, em paz social. Eu não me parece sinceramente que Lula queira isso, não sei se Bolsonaro quer, mas o que sei é que se isso não acontecer, o Brasil vai ter os 4 piores anos da sua existência. Mas é ou não é, e eu sei que talvez a pergunta seja demasiado provocadora, mas é ou não é legítimo para um povo, numa democracia, ir para a rua e de alguma forma dizer, meus amigos, assim não? Eu acho que é absolutamente legítimo o povo ir para a rua e manifestar-se. O que não pode acontecer são situações de violência que ponham em causa a segurança pública e destruição de património, foi o que ali aconteceu. Abel, mas quando vês essas manifestações são tidas do outro lado do espectro ideológico, não são analisadas dessa maneira. Não foram, e foi isso que foi referido também por Bolsonaro, que o PT fez exatamente a mesma coisa no passado e Lula esqueceu-se disso. Isso é censurável, de um lado ou do outro, não é? Agora que o povo venha para a rua, que o povo se manifeste, que o faça, mas isso é legítimo, isso não pode não se pode impedir isso, tem que ser feito dentro das regras do direito e das regras do respeito pelo outro e pelo bem comum, e isso ali manifestamente não aconteceu, mas não podemos agora daquele acontecimento extrapolar para metade dos brasileiros e dizer que metade dos brasileiros são terroristas ou que não aceitam o jogo democrático. Isso é impensável, até porque Bolsonaro jogou e aceitou o jogo democrático. Claro. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Relativamente a isso, a semana passada, o professor Paulo de Moraes dizia que o verdadeiro drama do Brasil era se, em tantos milhões que eles são, as únicas duas opções de escolha era Lula e Bolsonaro. É verdade. Quer dizer, não foram as únicas duas opções de escolha. Sim, está bem, houve mais candidatos, mas as finais, de facto, foram. Mas isso também mostra um bocadinho o esgotamento das soluções alternativas políticas, não é? E de um certo esvaziamento político que também nós temos aqui em Portugal, não é? Faltam-nos alternativas, faltam-nos escolhas. Nós temos um Partido Socialista completamente gasto, com casos e casinhos diários, que é irreformável, esfrangalhado, mas o governo das eleições, se houvesse eleições novamente hoje, se calhar o PS voltava a ganhar, o povo voltava a votar PS, porque a verdade é que não há alternativa política, nós não temos alternativa política. Se olharmos para o PSD, é igual ao PS. Se olharmos para os outros partidos que estão no Parlamento, quer dizer, não há ali, uma verdadeira alternativa que galvanize com figuras e com ideias para o país, com um projeto a médio e longo prazo que mobilize as pessoas para aquilo, para agarrar aquilo, para agarrar aquela ideia. Portanto, faltam aqui players intervenientes políticos que assentem a sua atividade na ética, não é? Na ética pública, na moral, e que as pessoas
se revejam e que queiram seguir. Isto é um problema que é um bocadinho transversal, não é? E eu acho que o Brasil também sofre um bocadinho disso, não é? O Brasil, neste momento, falta ali uma terceira via, não é? Uma figura que aparecesse e que agarrasse tudo aquilo e que dissesse assim, não, o nosso desígnio é este, vamos embora. Capaz de dialogar com todos e que conseguisse puxar, não é? E isso também, depois, também assenta muito naquilo que eu falo, nós temos falta de uma visão e de ideias claras para as soluções das pessoas, para um projeto de sociedade, e depois temos uma política muito ideológica, com um cunho ideológico, que pretende... Mesmo que não resulte, porque é a nossa porque ideia. É a nossa ideia, a nossa concepção. E nós também temos isso muito cá. Não é? Portanto, temos uma política absolutamente ideológica. Não é? Isso vê-se. Temos partidos como o IEL, que é um partido absolutamente doutrinário ideológico, que é igualzinho ao Bloco de Esquerda, só se diferencia na questão económica. Temos um partido como o PCP, também muito com uma visão muito datada e muito específica do modelo de sociedade. Depois temos partidos híbridos como o PS e como o PSD, onde cabe tudo, mas no fundo o que querem é capturar o aparelho de Estado e ter poder. Temos o Chega, que é um partido mais doutrinário, com uma visão um bocadinho diferente, mas temos aqui também muita clivagem, não é? E falta alguém que faça a síntese disto tudo e que consiga agarrar nisto tudo e juntar e dizer, bem, nós somos todos portugueses, nós temos que criar um país onde haja saúde, onde haja justiça a funcionar, onde não haja corrupção, onde haja educação, quer dizer... E nós não temos isso. E nós podemos, de alguma forma, e eu lancei a hipótese da erosão da democracia, ou seja, com todos estes casos a sucederem-se, de facto as pessoas a desacreditarem completamente desta solução governativa. Mas há aqui, digamos, um setor da sociedade que, francamente, tem faltado, e faltou no Brasil, e falta aqui, que é a justiça. E eu quero só mencionar isto. Relativamente a Lula, não é que Lula foi ilibado. Lula foi condenado e os ministros foram condenados por crimes de corrupção. Aquilo que foi anulado foi em que vara é que o julgamento aconteceu. Ou seja, creio que o Supremo Tribunal Federal disse que a vara de Curitiba não era a própria para aquele julgamento e anulou o julgamento. Ou seja, quando vemos a possibilidade, por exemplo, de em Portugal, os crimes de António Sócrates, de José Sócrates, que também não seria um mau nome, não é? Já que falamos de coisas híbridas, não é? Prescreverem. E a eventualidade de ele poder assumir novamente um cargo público. Sim, quer dizer, olhando para o Brasil é preciso perceber que todos os ministros de Bolsonaro foram presos, o que é só por si uma coisa extraordinária, não é? Pronto, e que a libertação de todos os ministros de Lula, peço desculpa, todos os ministros de Lula foram presos e que a libertação de Lula foi assente essencialmente em falhas administrativas, em processos administrativos. Portanto, isso, de algum modo, coloca logo ali, enfim, o povo fica numa situação de revolta sobre a situação que está a acontecer. Em Portugal, nós temos o não julgamento de Sócrates, os crimes provavelmente prescreverão, falta um ano para prescreverem mais não sei quantos crimes que ele foi acusado, e portanto isto tudo, no fundo, leva a que as pessoas se desacreditem na justiça, não respeitem a justiça, não respeitem os políticos. E isto até é uma coisa mais endémica, porque ainda há dias ouvi o marido daquela senhora secretária de Estado que teve 24 horas no governo, a Carla Alves, a dizer que em Portugal não há autarca nenhum que não seja arguido. Quer dizer, que são todos arguidos. Portanto, isto mostra bem, quer dizer, ao nível local, onde há mais proximidade com as pessoas, onde há muita corrupção, muitos favores, muito compadrio, onde os autarcas, os presidentes de Câmara, vereadores têm problemas com a justiça, as pessoas das comunidades têm essa consciência, conhecem os casos, sabem. Repare, isto, as pessoas viram-se, não querem ter nada a ver com a política, nem com os políticos. Por isso é que a abstenção é imensa, há um desacreditar imenso na vida pública e nos políticos, muitas pessoas estão de costas voltadas. Portanto, é normal que a nível nacional também façam o mesmo, que as pessoas não acreditam. As pessoas estão fartas de serem enganadas, porque as pessoas sentem as dificuldades no dia a dia. Não é? As pessoas têm pessoas que têm que ser operadas e que as suas operações são desmarcadas porque ou não há médicos, ou não há enfermeiros, ou porque há obras no bloco, ou porque há não sei o quê. E as pessoas morrem por falta de cuidados. Este é o Portugal que nós hoje temos. Não é? Os alunos que estão na escola e estão um ano inteiro sem ter professores, porque não há professores colocados.
Quer dizer, tudo isto é os velhinhos e as pessoas que morrem de frio no inverno não têm para pagar a luz para se aquecerem. Quer dizer, tudo isto é perverso. E isto é que são as dificuldades e que reais. são reais das pessoas. E é nisto que os políticos se deviam preocupar. Não é sobre se eu vou a uma casa de banho mista ou a uma casa de banho. Quer dizer, isto é tudo um disparate, percebe? Pese embora, Abel, eu creio que aqueceria o coração de muitos portugueses se a justiça funcionasse e estes funcionários públicos e representantes de todos nós que fossem comprovadamente corruptos fossem parar à prisão. Eu acho que isso de alguma forma daria uma confiança diferente aos cidadãos. A justiça, para ser justa, tem que ser célere, tem que ser rápida. E em Portugal não é. Quer dizer, a quantidade de mecanismos e de manobras dilatórias que são exercidos para os processos demorarem anos, até as pessoas morrerem ou esgotarem sem recursos e ficarem e prescreverem, é uma coisa perversa. E não há vontade do poder político de modificar isto. É como a questão dos partidos. Veja, a entidade das contas de financiamento dos partidos tem sempre coimas a aplicar aos partidos. Prescrevem todas, depois mudam a lei para prescrever. Os políticos legislam sobre si próprios. Não há ética, não há responsabilização, não há de facto vontade por parte dos políticos e dos governantes porque o país funcione. Não é? Porque se funcionar também lhes dói a eles não querem. Portanto, há aqui uma bolha, não é? Há um país virtual e idealizado onde o governo e os ministros, e os secretários de Estado, e os presidentes de Câmara A ou B, e o político Z ou Y vivem, não é? Uma bolha. E depois há o país real, dos que trabalham, dos que pagam impostos, dos que sofrem, não é? E que não têm nada do Estado. Isto é de facto um problema que a prazo vai seguramente gerar convulsão social, que é atenuada porque se dá uns subsídios, é atenuada porque se dá qualquer coisa, mas isto não pode... há uma altura em que as pessoas se levantam e dizem isto chega. Não é? Olha, e neste momento, Abel, ainda não fez um ano de que tomou posse este governo de maioria absoluta, e a única coisa que podemos dizer absolutamente é que é um caos absoluto. Eu não me recordo, num tão curto espaço de tempo, a sucessão de casos. Aliás, Jorge Sampaio demitiu Santana Lopes por acontecimentos em nada comparáveis ao que já aconteceu neste ano, nestes 12 meses com o governo de António Costa. Portanto, não se entende. Há medo de convocar eleições, que se convoque eleições de novo. O Sr. Presidente da República também pode ter a iniciativa de um governo, de iniciativa presidencial. Ele pode chamar as pessoas e dizer, olha, isto não está a resultar, eu proponho um governo de iniciativa presidencial que junte esta personalidade e esta e a outra. Quer dizer, é essa também a função do Presidente da República. Podia ser uma solução, porque de facto nós temos problemas gravíssimos no nosso país a curto prazo para resolver. E a verdade é que este governo não está a dar sinais de que o consiga fazer. E os casos sucedem-se, não é? Nós hoje não sabemos o que é que já aconteceu, mas já há mais um caso qualquer, amanhã haverá outro. E andamos nisto. Entre a hora que gravamos e a hora que o programa vai para o ar, provavelmente há mais algum membro do governo que sai. Portanto, porque os casos são tantos, não é? Esta misturada e endémica do Partido Socialista com o aparelho de Estado e com os subsídios e com os favores e com as empresas privadas e com as empresas públicas é tanta e descontrolada que já nem há vergonha. Olhando para o caso da Secretária de Estado do Turismo. Do Turismo, sim. Rita Marques, que quer dizer que dá benefícios de quase 300 mil euros a uma empresa, enquanto está há menos de um ano, quando está no governo, sai do governo, vai para essa empresa usufruir desses benefícios. E não há é tudo normal. Bem, mas é ilegal. É ilegal, mas a pena que ela está sujeita é durante 3 anos não poder ocupar cargos públicos. Enfim, coisa que ela até nem deve já querer. Portanto, ela até agradece a pena porque assim está descansadinho e sabe que durante 3 anos não vai para nenhum cargo público. O Costa não irá chamar. Olha, vamos aqui, e eu recordei-me, agora tu foste uma das pessoas que veio cá comentar o alinhamento, digamos, o 11 inicial deste governo, que é mais do que 11, mas pronto. E perderam já 2 ases com a saída de Marta Temido e Pedro Nuno Santos.
Não sei qual é a leitura que tu podes fazer de duas pessoas com esta dimensão e este peso. São duas pessoas com um cunho ideológico muito marcado, à esquerda, não é? Quer Marta Temido, quer Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é o homem dos comboios e, portanto, ficará para a história como o homem dos comboios. Marta Temido como a Ministra da Saúde que deu cabo da saúde dos portugueses. Portanto, essas duas pessoas saíram. A Ministra Temido teve tempo demais, acho que fez muito mal à nossa saúde, por uma questão também ideológica. Aliás, o atual Ministro da Saúde está com muitas dificuldades de pegar no Ministério e de pôr isto a funcionar, porque hoje em dia a saúde em Portugal só se consegue resolver a questão da saúde com um verdadeiro Sistema Nacional de Saúde que integre os privados e o setor social, porque o setor público não tem capacidade de resposta, para fazer o que é necessário à saúde dos portugueses. E Nuno Santos sai para voltar, quer dizer, ele é muito novo, é muito ambicioso e, portanto, quererá, sem dúvida nenhuma, tomar conta do Partido Socialista, e isso é claro, acho que ninguém duvida disso, e, portanto, provavelmente ajudará a enterrar Costa e este governo. Mas Pedro Nuno Santos era visualizado como um super ministro, de alguma forma, não é? E já tinha tido um episódio que foi anunciar a localização do novo aeroporto, sim, só para ser desautorizado em menos de 24 horas pelo próprio Primeiro-Ministro. Sim, António Costa. Sim, mas lá está, isso revela essa ambição que Pedro Nuno tem, mas eu acho que há ali muita coisa que nós não conhecemos dos bastidores do PS e da relação entre os dois. António Costa está visivelmente cansado, está agastado, sem paciência. Eu acho que no fundo ele queria mesmo ir-se embora do lugar de Primeiro-Ministro e descansar, porque ele está visivelmente cansado. Eu acho que as pessoas que estão no governo sentem isso, acho que os portugueses sentem isso, acho que o Presidente da República sente isso. E, de facto, esta situação não se pode manter durante muito tempo. Tem que se fazer alguma coisa e a responsabilidade agora está do lado do Presidente da República, não é? Terá que fazer alguma coisa. Porque se nós olharmos para trás e nos lembrarmos, por exemplo, do tempo de António Guterres, Guterres teve a capacidade de dizer não quero, vou-me embora, não aguento mais, não é? António Costa não tem esse feitio, não tem essa personalidade e, portanto, ficará, provavelmente vai-se arrastando e vai-se tentando suplantar para ficar, mas era preciso que o Presidente da República fosse Presidente da República e percebesse o que era melhor para os portugueses. E, de facto, neste momento é preciso equacionar se este é o caminho, se isto se é aquilo que nós queremos, invocando a questão da estabilidade política, quando esta estabilidade política é uma estabilidade instável, que diariamente põe em causa as instituições e o nosso percurso enquanto comunidade. É porque, ao contrário do que as pessoas pensam, e creio que tu tens alguma experiência nisto também, cada vez que se muda um ministro, ou mesmo um secretário de Estado, é uma peça importante, digamos... Para tudo. Exatamente. Há um tempo de habituação, sim, o próprio ministro e secretário de Estado têm que aprender os processos e ver... As equipas mudam, começa tudo do princípio, o que estava para ser aprovado já não é. E ainda por cima num país como nós, cheio de problemas... Exatamente. Mas era muito importante. Eu acho que cada vez mais a questão do governo de iniciativa presidencial, neste momento, penso que se coloca em cima da mesa e eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa devia pensar seriamente nisso. Eu acho que isso era... Mas que Marcelo? Porque quando olhamos para Marcelo Rebelo de Sousa, ele quase que... Há quem diga, e há quem tivesse dito já aqui nesta mesa, que Marcelo sempre foi uma das muletas de António Costa. Pois, tem sido. Marcelo tem uma coisa muito interessante, é que faz-nos ter muitas saudades de Cavaco Silva. Porque Cavaco Silva, que nós dizíamos que não falava, que era uma múmia, que não participava. Sim. Quer dizer, o silêncio de Cavaco é de ouro ao pé do estridente Marcelo, que todos os dias tem que estar várias horas na imprensa a mostrar-se e a dizer uma coisa e o seu contrário. Sobre todos os assuntos e mais alguns também. E, portanto, o silêncio de Cavaco é algo que Marcelo deveria olhar. O que é que achas que seria necessário para Marcelo equacionar seriamente essa situação?
ou então de dar uma indicação clara para o Governo e para a comunicação. Era preciso, eu acho que Marcelo age muito de acordo com aquilo que é a opinião pública. Então, se houver uma grande mobilização da opinião pública, se houver muitos casos, se houver uma grande mobilização das pessoas ou da comunicação social no determinado sentido... casos já há, não é? Já. Mas falta a comunicação social dar num determinado sentido, falta as pessoas virem para a rua. Eu acho que se chegarmos ao verão, quando o tempo melhorar, e se as pessoas começarem a vir para a rua, e se começar a haver intervenção das pessoas na rua, talvez Marcelo perceba que tem que ir por aí. Porque Marcelo não quer nunca contrariar ninguém, quer estar bem com todos, quer que gostem dele, e eu acho que este é o grande problema de Marcelo. Sim, mas nós temos tido greves sucessivas, professores em greve, setores em convulsão, ou seja, estamos à espera de algo mais dramático? Provavelmente estamos. E isso é outro problema dos políticos, não conseguirem ler a realidade do país e terem essa capacidade, esse rasgo, essa capacidade de dizer, não, isto chega, acabou, agora eu vou assumir o meu papel, eu sou Presidente da República, o país está primeiro do que os partidos ou do que a estabilidade política e eu entendo neste momento que é preciso chamar todos e ver que solução é que vamos dar a isto, porque manifestamente este governo socialista está esgotado. Está esgotado na sua orgânica, está esgotado na sua falta de ideias para o país. Portanto, isto é um governo que está a gerir o dia-a-dia, resolvendo os problemas como vão aparecendo, sem ter uma ideia às vezes de facto de futuro. Às vezes a imagem que eu tenho, neste momento, de António Costa é de alguém que tenta, com os tentáculos de um polvo, segurar algo que já está a degradar. Você veja a saúde. A solução agora para o problema das maternidades é uns dias fecham umas, noutros dias fecham outras, para os recursos irem daqui para ali, e vamos estar assim até o verão. Ora, isto não é resolver nada, isto é remediar, não é? Isto é remediar. É preciso perceber qual é a dimensão da necessidade do país e organizar os serviços nesse sentido, seja só com os públicos ou com os privados, a ajudar, porque essa é um dos problemas deste governo, é esta carga ideológica que não deixa que as coisas se resolvam, se façam, não é? Nós não podemos ter pessoas à espera para ser operadas no público, quando na porta ao lado o privado opera. E só porque não queremos pôr lá, porque os privados, meu Deus, não pode ser, porque isto tem que ser público. Está a ver? E isto, o Presidente da República não pode dizer que não conhece isto, nem pode olhar para o lado. E, portanto, é preciso dizer, parou, chega, temos que mudar, e temos que arrepiar caminho, e portanto a minha solução é esta, ou fazemos um governo de iniciativa presidencial, vamos para eleições. Era importante que o Presidente da República tivesse uma atitude mais ativa, porque as pessoas esperam isso dele, não é só tirar selfies, porque o que é que continuamos a ver? Continuamos a ter o país a afundar-se, os problemas são sucessivos, e não há atividade económica ou área governativa no país que não dê problemas, que não tenha Bem, quanto crises. ao país a afundar, Marcelo não deve estar preocupado, porque ele é um sublime nadador. E em vários continentes, vários oceanos, como já tem comprovado ao longo dos anos. Aqui, a questão que também se coloca de alguma forma é tudo isto está-nos continuamente a atrasar a nível económico. 2023 não vai ser mais fácil que 2022. De alguma forma, nós queremos idealizar que esta maioria absoluta foi o voto dos portugueses para uma certa estabilidade. Há quem questione que não. Acho que é um voto de medo quanto a um inimigo que eventualmente viria aí. Isto deixa, obviamente, também Portugal, o governo fragilizado, ou seja, não trabalhar na recuperação económica. O que é que, do ponto de vista de Marcelo Rebelo de Sousa, para além dessa iniciativa presidencial, seria necessário falar mais aos portugueses, mas menos de futebol e mais chamadas de atenção públicas ao governo? É que o Presidente da República não pode fazer muito mais do que isto. Quer dizer, o Presidente da República não governa, não é? O nosso regime, o nosso sistema, não é presidencialista. Não é? E, portanto, quem governa é o Primeiro-Ministro com os membros que escolhe, não é? Apoiado pelos deputados no Parlamento. O Presidente Rebelo de Sousa não tem essa capacidade de interferir nem na escolha dos governantes,
nem decidir quais são as opções para o país. De facto, só pode fazer uma de duas coisas. Ou dissolver o Parlamento e convocar eleições, ou estimular aquilo que antes fez, um governo de iniciativa presidencial. Quer dizer, não pode fazer outra coisa. O resto, enfim, parte do princípio que ele já terá tentado fazer, avisar, falar, quer dizer, mas parece que nada disso resulta, porque depois ninguém tem culpa de nada, os casos sucedem-se e o Primeiro-Ministro diz que não tem que saber, que não pergunta, que não sabe, que faz boa fé do que lhe dizem. Sabe, isto é uma coisa muito... Mas Marcelo também faz isso, Marcelo também diz, bem, se o Ministro diz que não sabia, eu acredito. Isso mostra também outra coisa, sabe? Mostra que as pessoas capazes, as elites da sociedade portuguesa, aqueles que são bons e que seriam os melhores para cuidar da coisa pública, não querem ir para lá. Não querem ir para lá porque vão ganhar menos dinheiro, porque vão ser achincalhados, porque vão ser maltratados, porque vão ser perseguidos pela comunicação social, porque vão ser ofendidos. As pessoas não querem. Hoje em dia, ir para o governo ou ir para qualquer cargo de nomeação política é uma coisa que as pessoas de bem não querem. Portanto, quem é que sobra? Os medíocres, aqueles menos preparados, aqueles que fazem carreirismo político, que sempre lá estiveram como assessores, porque se for ver os currículos dessa gente, nunca tiveram uma profissão na vida, nunca fizeram nada. Tiveram nas Jotas, foram assessores, chefes de gabinetes, quer dizer, e depois são nomeados para ministros. São juristas, não é? Nunca fizeram nada. O próprio currículo daquela senhora que estava na TAP. É medíocre, absolutamente medíocre. E quer dizer, como é que se pode fazer aquilo que ela estava a fazer? Um currículo fantástico. Quer dizer, as pessoas têm que trabalhar, têm que ter uma profissão, têm que perceber o que é a realidade da vida, o que é que são as coisas, para depois, na sua área e por causa do sucesso profissional que tiverem na sua área, serem chamados a dar um aporte ao país, a servir o país durante um tempo. Não é uma coisa, não é uma carreira. Não devia haver uma carreira de político, como há agora, porque esta gente é toda, a sua carreira é ser político, não é? Trepar através dos cacicos políticos e dos lugares. Quando o que nós precisamos é de gente capaz, precisamos de bons engenheiros para as obras públicas, de bons médicos para os hospitais, de bons gestores para as instituições, de bons professores para as escolas, quer dizer, gente com provas dadas, e nós não temos. Procure, João Nuno Pinto, um ministro ou um secretário de Estado deste governo que tenha tido uma carreira, à exceção da Ministra da Ciência, não é? que tem um currículo que fala por ela. Não é? E é dos poucos ministérios que não têm dado chatices. Mesmo o próprio Ministro da Economia é um economista, mas teórico. Ou seja, sim, não é comparativamente a um Henrique Neto que tem todo um currículo industrial. Uma experiência não é? De vida, de profissional, humana, esse ecletismo que dá essa capacidade que outros não têm. E era isso que nós precisávamos de ter. E o Governo não consegue recrutar essa gente, porque as pessoas, eu sei que há muita gente que é sondada e que se recusa liminarmente, porque não quer ter nada a ver com isto. Isso é outro dos problemas que nós temos neste momento também. Achas que o aparelho de Estado neste momento já está completamente refém do PS? Está a Justiça e está o aparelho de Estado. Eu acho que isso é óbvio, não é? Eu acho que isso é óbvio. Isso vê-se, sente-se, vê-se. É claro, não é? Só não vê quem não quer. E dentro daquilo que é a tua experiência profissional e aquilo que tu fazes, não é? Como é que nós podemos ler um povo como o português que, diante de uma floresta a arder, ainda acham que é uma fogueira, passa a umas sardinhas? Sabe que as pessoas hoje estão muito limitadas, não é? As pessoas têm muitas dificuldades na sua vida, estão muito limitadas. Os clientelismos locais organizados pelas autarquias limitam muito a liberdade das pessoas nesses meios. As pessoas precisam do dinheiro do subsídio da Câmara para a associação, para o centro de dia, para o lar, para a escola. Quer dizer, os funcionários escolares estão sob a alçada das câmaras. As pessoas têm muita dificuldade em afirmar-se. Se for iniciativa privada, precisa de autorização. De autorizações, das licenças. Portanto, as pessoas estão muito limitadas e, portanto, não querem ter chatices. As pessoas sabem, falam em sordina, sabem o que se passa, mas não são capazes depois de se afirmar. E, portanto, tentam, não é, que as coisas passem o melhor possível. É um problema. Eu acho que isto vai acabar mal, porque ou surge, de facto, uma terceira via que revolucione o nosso país no sentido positivo e que se consiga pôr isto tudo a mexer da forma adequada, ou então isto vai acabar por cair de podre e vai chegar a uma altura em que há um fenómeno, em que há uma ignição, em que depois as coisas vão por aí fora. E isso é um dos problemas, aliás, como se vê no Brasil, não é? Quer dizer, é um bocadinho isso que está a acontecer, sendo que nós somos 10 milhões, eles são 100 e tal, ou 180. 160 ou 180. Quer dizer, é a proporção, não é? E nós precisamos, de facto,
de ter aquilo que eu tenho dito sempre, precisamos de ter na coisa pública e na política a dimensão da ética. E isso não existe, isso foi arredado para fora daquilo que é o serviço público. E com isso arredado, portanto, pode-se fazer o que se quiser, não é? Claro. Bel, mas olha, nós temos o privilégio de termos aqui esta plataforma para falar destes assuntos e para alertar. Mas como é que um cidadão comum se pode tornar mais exigente relativamente àquilo que são os serviços públicos e a forma de estar e fazer as coisas por parte dos seus representantes? O cidadão, até nisso, é difícil, porque até para reclamar é preciso ter uma certa literacia que a maior parte dos portugueses não tem. Reclamar é difícil. Lidar com as finanças é complicadíssimo. Agora, por exemplo, para aceder aos serviços de finanças, só se consegue fazê-lo através ou de contactos telefónicos, ou de internet, ou de marcações. Portanto, ir às finanças, como antes íamos falar com A ou com B para nos ajudar a resolver uma coisa, é quase tarefa impossível. Se ligar para as finanças também já não há telefones dos serviços de finanças. Tem que ser tudo centralizado na linha impessoal, longínqua, que não dá a cara, centralizada. Não é? Se fizer um requerimento no portal das finanças, respondem à autoridade tributária. Não há o nome de uma pessoa, não responsabiliza ninguém. Ou seja, há um afastamento enorme. E, portanto, isso consegue-se trabalhar nisso pessoas que têm menos de 50, de 40 anos, que tenham alguma capacidade, alguma literacia para conseguir lidar com isso e conhecimentos de informática. O resto dos portugueses ou contratam um advogado, ou pedem a alguém, é uma dificuldade. E isto não é só nas finanças, é na segurança social, que funciona mal, é na saúde, para ter uma consulta, para marcar uma consulta, ou manda um e-mail, ou não sei o quê, mas depois não há médico, é uma dificuldade, o que é que acontece? Vai-se para as urgências. Ou seja, há cada vez mais um distanciamento da máquina do Estado dos cidadãos, não é? Porque, no fundo, a máquina do Estado está farta dos cidadãos, porque os cidadãos incomodam, vêm cá, entram, pedem coisas, chateiam, a gente tem que arranjar maneira de separar isto. E, portanto, as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Portanto, a pessoa reclama como? Não é? E depois faz o quê? Vai votar de 4 em 4 anos com a ideia de que pode mudar alguma coisa. As pessoas já perceberam que não muda nada, que o voto não muda nada. Claro. As pessoas não votam nos deputados, votam em partidos que escolhem os deputados e, portanto, não há nenhuma... Até nisso, a reforma do sistema eleitoral está para ser feita há 40 anos, não se faz. Quem é que pode fazer a reforma do sistema eleitoral? Os partidos e os políticos. Eles não querem fazer. Não estão interessados. Portanto, está a ver, isto não avança nada. Andamos aqui, não é? E depois, o que é que acontece? Temos partidos como o Chega que vão subir. Obviamente que vão subir, porque são partidos que falam contra isto. E as pessoas estão fartas, os que estão mais atentos, que veem televisão, que leem jornais. Olha, vou votar naquele tipo, vou votar naquele partido. Mas achas que o Chega quer governar? Não sei, eu esperaria que quisesse. Era bom que quisesse. Se um partido que está a participar, está na Assembleia da República, não quer governar, então devia lá estar. Acho que os partidos devem ter todos a ambição de governar, não é? E de governar os portugueses. E quer dizer, isso é o fundamental, é a base da existência de qualquer partido. Se não quer, não deveria lá estar, devia se extinguir. Não é? Eu falei especificamente em governar, ou seja, tendo um mandato claro dos portugueses. Não falei em ser parte de uma solução governativa. Eu acho que um partido... Porque olhando, e não sei porque é que estamos a falar, sim, mas a conversa connosco é assim. Um partido que queira governar tem que ter quadros, tem que ter gente capaz. Não se governa com conversa de café. E não se governa com soundbites. Governa-se com uma ideia de país. Não, portanto, com uma ideia de país, ter uma ideia de país, depois ter gente que consiga dar forma a essa ideia, gente capaz, capacitada. E, portanto, eu sinceramente não vejo nenhum partido que tenha hoje representação parlamentar que tenha esta ideia básica para ser uma alternativa de governo. Não vejo. Porque neste momento vemos o Chega a passar por alguns problemas internos, é constante também histórias de desavenças e que depois são resolvidas nas redes sociais, até com alguns impropérios, mas já que mencionaste, nós falámos sobre isso. Por outro lado, haveria alguma esperança de que um PSD com uma nova liderança fosse um bocado mais, e desculpa a expressão, musculado ou mais interventivo. Sim, mas não no foi, entanto, não Montenegro... Não é. Está apagado. Montenegro é um fósforo, não é? Que acendeu, mas rapidamente apagou. Eu acho que até está muito aquém daquilo que foi a intervenção do Rui Rio. Não é? E não me parece, de facto, que o PSD se tenha mobilizado para o que quer que seja. Não vejo isso no Parlamento, não vejo isso nas intervenções públicas. Acho que Montenegro até está muito tranquilo e pacífico em relação ao PS e ao Governo. E isso é assustador, mas dá-me a ideia que isso acontece porque, de facto, não há também uma alternativa. Lá está. Os partidos têm uma lógica de poder e de estar no poder, mas é uma lógica de autossustentação deles próprios. Portanto, não há aqui um desprendimento. Os partidos e as pessoas que pertencem aos partidos deviam pensar que os partidos são instrumentais
ao serviço dos interesses dos portugueses. São instrumentais e, portanto, o que interessa não é a salvaguarda do partido, o que interessa é a salvaguarda do país e dos interesses dos cidadãos. Não é? E essa visão não existe nos partidos. Aquilo que tu dizes é de uma contundência, e vou-te dizer porquê, porque nós na nossa vida sempre temos alternativas. Há coisas que decidimos e que depois dizem, decidi mal e muda-se. Claro. O problema é que parece que estamos presos, eventualmente, a uma decisão que não pode ser contornada. João Nuno, repara a moção de censura que foi apresentada para a IEL no Parlamento. E o PSD não vota a favor da moção de censura. Então para que é que serve o PSD? Diz que não vota contra, nem vota a favor, absteve-se porque não quer alinhar... Quer dizer, ninguém compreende isto. Quer dizer, ninguém compreende. Mas são acertos de contas. Basta lembrar que João Coutinho Figueiredo foi dos quadros do PSD, creio eu, não é? Não sei, mas provavelmente próximo. Aqui o que é importante notar e salientar é que não me parece que a população, que o povo português hoje tenha ao seu alcance a capacidade real de influenciar os destinos do país. Quer toda esta estrutura transversal aos governos regionais, às autarquias, às juntas de freguesias e que emanam do governo, criar uma rede tal onde há uma teia onde as pessoas estão ali envolvidas mais ou menos próximas do poder, mais ou menos dependentes, mas que as limita. E depois há as próprias limitações próprias da vida em sociedade, de ter os filhos nas escolas, de ter os pais nos lares, de ter as pessoas de acesso aos lugares de saúde, ou seja, as pessoas estão sempre numa situação de favor, de pedir, não é? Portanto, esta relação com o Estado está inquinada e depois há pessoas que estão nos locais e que decidem, e que estão ligadas ao aparelho político. Portanto, isto é altamente perverso. Veja-se a senhora lá de Vinhais, não é? Que teve em várias instituições, estava ligada ao PS e que decidia os dinheiros para aqui, para acolá, a toda poderosa da terrinha, e que chegou à cidade e achou que era igual a Vinhais e que ninguém se importava que ela tivesse lá 700 mil euros na conta, que não sabia de onde é que vinha. Está a ver? Esta forma de achar que as pessoas são parvas, não é? E depois há um jornalista ou dois que faz uma investigação e depois faz cá para fora. Precisa de ser muito profunda. Precisa de ser muito profunda e salta aquilo tudo como coelhos da toca. Portanto, está a ver? Portanto, há aqui um certo provincianismo nisto tudo, um certo deslumbramento com o poder, com o dinheiro, com os lugares. Porque as pessoas hoje acham que podem ocupar todos os lugares. Qualquer pessoa acha que pode ser presidente do partido, qualquer pessoa acha que pode ser membro do governo, qualquer pessoa acha que pode ser deputado. As pessoas acham que podem ser o que quiserem, que não podem. Porque as pessoas têm que ter noção da sua real capacidade e das suas limitações. Todos nós temos capacidades e limitações. E se nós não tivermos consciência, quer dizer, eu agora posso dizer assim, eu quero ser o campeão dos 100 metros de barreiras. Quer dizer, eu se não consigo nem correr sem barreiras, como é que vou correr com barreiras? Não é? Eu creio que aí, não é que eu discordo, mas, por exemplo, eu vejo assim, relativamente a ocupar cargos públicos, eu acho que a Constituição permite a todos os cidadãos portugueses de ocupar um cargo público. O que as pessoas têm que ter consciência é das consequências. São capazes, então vou aceitar um cargo para o qual não tenho capacidade, não tenho competência, então não tenho consciência disso. E a pessoa também convida. Mas aquilo que nós vamos vendo sucessivamente são casos de má gestão dos dinheiros públicos que também não acabam por penalizar quem o fez, não é? Pois não, ninguém é penalizado. Quer dizer, as pessoas depois... Há uma má gestão dos dinheiros públicos e o dinheiro desaparece. Ainda hoje ouvi nas notícias a história de uma pessoa que recebeu indevidamente da Segurança Social 150 mil euros. Uma transferência mal feita e o cidadão mandou um e-mail, notificou a Segurança Social, eu não recebi este dinheiro recebi indevidamente, isto não é para mim, há aqui um erro. Já passou quase um ano, ninguém foi buscar o dinheiro à pessoa, a pessoa mobilizou a conta ficou trancada, está em tribunal, agora a pessoa é que é culpada porque lhe puseram lá o dinheiro. Está a ver? Isto é uma coisa tão perversa. Não é? E agora há de se resolver porque veio para a comunicação social e já estou a falar nisso, há de se resolver, mas andamos nisto há um ano. Ninguém tem culpa de nada, ninguém reverte nada. Uma coisa que se resolvia facilmente, falava-se à pessoa, olha, transfira, acabou. Quer dizer, não. E pagava os custos de transferência, eventualmente, dizer, não é? Se tem dinheiro para pagar Ubers para os administradores da TAP, não é? Tudo isto é assustador, está a ver a impunidade, quer dizer, querem renovar a frota. Não conseguem assumir que isso era mais benéfico, não querem renovar a frota. E depois, por trás, vão dar cheques de 450 euros para os diretores andarem de Uber. Isto é estar a gozar com as pessoas. E está tudo bem, ninguém, quer dizer, criticamos, mas depois, o que é que eu posso fazer? O que é que o João Nuno pode fazer? O que é que os cidadãos podem fazer?
a administração mantém-se, ninguém muda nada, aquilo lá continua. Quer dizer, Olha, tu achas que nestes últimos tempos a comunicação social tem estado mais ativa? Tem. A comunicação social ultimamente tem feito o tiro ao membro do governo do PS. É interessantíssimo porque estão... Abriu a época de caça. Abriu a época de caça e, Desculpem de a facto, a expressão. comunicação social tem tentado a fazer um trabalho que nunca fez. Não sei o que é que está por trás disso, não é? Alguma coisa não será certamente só uma coincidência, não é? Mas que é de notar que a comunicação social tem feito, de facto, um trabalho que nunca fez em relação à esquerda, em relação a este governo, apontando o dedo e denunciando casos absolutamente escandalosos que já existiam. Portanto, Sim. a comunicação social, se quisesse ter dado nota disto no passado, Sim. poderia ter dado. Não deu. Dá agora. Porquê? Eu não sei. Isso é uma coisa interessante que podemos especular sobre Até isso. porque, por exemplo, mesmo em relação a esta diretora da TAP, há um outro grupo de comunicação social que tinha essa informação ainda antes E também não a revelou. que não a revelou. E, portanto, há aqui, enfim, interesses, não é? Interesses, como há sempre. Agora, há aqui jogadas de bastidores e por trás da cortina que nós não conhecemos, não é? Mas que são interessantes e que existem seguramente. Espero que continue. Era bom que tivéssemos uma comunicação social verdadeiramente livre em Portugal. Não temos. Espaços como estes aqui teu são raros, não é? Os jornalistas são mal pagos, têm contratos precários, dependem do poder de quem discricionário de quem os despede ou os contrata, não são verdadeiramente livres. Portanto, esta conversa de que há uma imprensa livre em Portugal não é verdade. Há uma imprensa controlada e, portanto, eu estou aqui a falar contigo, mas não estou noutro canal porque aquilo que eu digo é incómodo e, portanto, não estou lá. Estão aqueles que são do regime e do sistema e que dizem aquilo Mas eu acho que podem dizer. mesmo que fosse outro canal, continuavas a vir aqui, Eu diria, aqui conversar comigo. Porque gosto muito e gosto Olha, muito nós de estar estamos aqui. nos últimos 4 minutos, sensivelmente, do Sim. programa. Qual é a tua previsão para 2023 e que tipo de conselhos é que podes dar aos nossos cidadãos para enfrentar o que aí Eu vem? continuo a achar que 2023 vai ser um ano mau, de muitas dificuldades económicas, de muitos constrangimentos nos serviços públicos. Os serviços públicos estão a funcionar cada vez pior. As pessoas estão cada vez mais necessitadas de apoios do Estado a vários níveis e o Estado não tem essa capacidade neste momento de acudir a todos. Eu acho que as pessoas verdadeiramente têm que poupar, fazer bem as suas escolhas, ver onde é que podem cortar e onde é que podem Evitar reduzir gastos custos. supérfluos. Mas, acima de tudo, nós temos que ter uma ideia, todos nós, enquanto comunidade, que temos que reformar o nosso país. É impossível continuarmos assim, a viver desta maneira, com pensos rápidos e com remendos. Porque... Uma das coisas que nós dissemos logo de início é que este era um governo incapaz de mudanças estruturais. Sim. Não, isso é incapaz. Não houve nenhuma mudança estrutural que tivesse sido feita. Porque as mudanças estruturais não geram votos, não é? São mudanças, são alterações que só ao fim de uns anos é que... Exatamente. Se calhar noutra legislatura é que se vai sentir. É que se vai sentir e depois as pessoas não fazem, não é? O que interessa é dar 125 euros agora, mais 50 por cada filho, mais 200 a não sei o quê. Quer dizer, para irmos calando as pessoas têm dinheiro no bolso, esquecem-se, mas depois o problema é que o dinheiro acaba, não é? Os problemas estão lá e o fundo continua a existir, o fundo do problema continua a manter-se e isso é aí que nós temos que atuar e era aí que era preciso que o Presidente da República tivesse a capacidade e a coragem de ter uma atitude que no curto prazo poderia ser negativa para ele, podia ficar com má imprensa, podia ser mal visto, podiam-lhe chamar nomes, mas que a história julgaria como uma atitude importante para a mudança da vida dos portugueses. É porque, Marcelo, tem que entender que ele também está mandatado para isto. Se tiver que tomar essa decisão... Pois, mas eu não sei quem é que aconselha o Sr. Presidente da República, nem sei muito bem qual é a ideia que Marcelo Rebelo de Sousa também tem para o seu próprio legado e para o seu mandato presidencial. Aliás, nunca percebi isso, já vão 7 anos e eu não consigo perceber qual é a ideia que Marcelo tem para a governação do país e para Portugal. A única coisa que percebo é que é um bom nadador, gosta de nadar com jacarés, tirar selfies, de aparecer em todo lado, comentar futebol, quer dizer, e dar a mão ao governo, como tem dado.
nos últimos tempos, sistematicamente. Ainda com alguns segundos, creio eu, que temos para o nosso programa, algo que também acaba por ser importante é os portugueses realmente não desistirem, não é? Apesar desta inevitabilidade... Mas essa é a nossa característica, nós não desistimos, continuamos a ir trabalhar todos os dias, continuamos a cuidar dos nossos filhos, continuamos a cuidar dos nossos idosos, continuamos a cuidar dos nossos doentes, continuamos a fazer quilómetros e a estar fora das famílias para dar aulas em locais onde não há professores. Nós somos um povo extraordinário e isso é que dá pena, porque nós somos fantásticos, não é? E trabalhamos a qualquer país do mundo, somos os melhores e cá não nos conseguimos organizar. Mas então deixa-me fechar a nossa conversa dizendo que se todos nós metêssemos um pé ao travão, então, outro galo nos cantaria. Outro galo cantaria, sim. É Abel Matos Santos, obrigado por ter estado Foi um aqui gosto. connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero recordar também que estamos presentes nas redes sociais, Instagram e Facebook. O seu apoio acaba por ser extremamente importante também para a abrangência do nosso programa. E quero recordar que amanhã tem podcast e este vídeo no YouTube. Regresso amanhã à mesma hora. Boa noite, obrigado.